TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Advogado de defesa fala sobre investigação Malebold. Continua a luta do Corpo de Bombeiros contra focos de incêndio no Parque Nacional da Canastra. E o editorial Raio X com Olavinho Drummond. O Jornal Sintonia está no ar. Boa noite. O Jornal Sintonia começa com o desdobramento da Operação Malebold. O advogado do ex-agente público que exercia a função de assessor na Secretaria de Fazenda e Planejamento conta como que foi o acesso aos autos da investigação. Tiago Ferreira passou parte do final de semana com o cliente, que optou pelo silêncio na tarde de ontem, quando aconteceu o segundo dia de depoimentos dos presos na operação desencadeada pela Polícia Civil. Os advogados, sim, tiveram acesso aos autos na tarde do primeiro depoimento, né, que aconteceu na Delegacia de Polícia Civil de Araxá. Né. Lá, com essa decisão, foi restabelecida a paridade processual entre o órgão acusador, que é o Ministério Público, e a defesa, né. Com relação à prorrogação da prisão temporária, isso já é de se esperar mediante o silêncio das partes. E que, inclusive, com essa prorrogação, certamente o delegado, ao final dela, poderá decidir, né, se representa pela conversão da sua prisão em prisão preventiva ou se decide pela soltura. Com relação ao oitivo, os investigados exerceram seu direito constitucional em ficar em silêncio, né? E tal exercício de direito não prejudica em nada a situação deles nas investigações. A Polícia Militar apreendeu 2 menores no bairro São Geraldo por suspeita de tráfico de drogas. Eles se assustaram com a aproximação da viatura, o que chamou a atenção dos policiais. Na abordagem em locais próximos onde os menores foram encontrados, foram localizadas 41 pedras de crack. A droga e os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil. Em breve, os candidatos à Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, poderão optar pelo curso técnico teórico na modalidade de ensino remoto, durante a emergência de saúde pública decorrente do coronavírus. A medida adotada pela Polícia Civil de Minas Gerais visa garantir a continuidade do serviço, assim como minimizar os impactos negativos na aprendizagem de candidatos e para a atividade dos centros de formação de condutores mineiros durante este período. Segundo o Detran, mesmo em ambiente virtual, o conteúdo programático, a carga horária e a duração das aulas teóricas seguirão os mesmos critérios estabelecidos para as aulas presenciais. A disponibilização do curso remoto é facultada às autoescolas e depende do interesse do aluno em processo de habilitação. Para garantir a confiança no processo, bem como o acompanhamento e o controle das atividades desempenhadas, os centros de formação de condutores que optarem por oferecer a modalidade remota, além da presencial, deverão utilizar plataformas que sejam homologadas pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais. As plataformas eletrônicas devem possuir tecnologia de detecção de vida para garantir que o candidato esteja assistindo à aula, impedindo artifícios como fotos e vídeos que poderiam ser utilizados para burlar a frequência no curso. A seguir, Corpo de Bombeiros permanece no Parque Nacional da Canastra, lutando contra focos de incêndio. E ainda hoje, editorial Raio X com Olavinho Drummond.
CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. A Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas, protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Desde ontem, o Corpo de Bombeiros de Araxá luta contra incêndio no Parque Nacional da Serra da Canastra. Hoje pela manhã, em sobrevoo, toda a área foram identificados focos de incêndio em locais que carecem da atuação das equipes. São 21 combatentes em campo tentando controlar os focos de incêndio, porém a situação no atual momento é considerada estável. As demais equipes permanecem no aguardo e no preparo, esperando novas atualizações do incêndio. Segundo informações da guarnição, a área comprometida foi estimada em torno de 14 mil hectares, o que representa cerca de 7% da área total do parque. As equipes do Corpo de Bombeiros e demais órgãos de apoio permanecem em monitoramento e controle dos focos, aguardando a evolução para a retomada de novas ações que possam vir a serem necessárias. 3 pontos foram definidos para lançamento de água pelos helicópteros, que apoiam as operações, os quais foram definidos em conjunto com os órgãos que participam da ação em resposta à ocorrência. A atualização diária do boletim dos 8 municípios que integram a microrregião de Araxá nesta quarta-feira apontou um total de 1.635 casos confirmados da Covid-19. Hoje foram notificadas pelas secretarias de saúde mais de 20 pessoas com a doença. Já o número de mortes totalizou 31 casos, conforme o balanço nos municípios. As estatísticas são menores entre sábados e segundas-feiras, em razão da dificuldade de alimentação dos dados pelas secretarias de saúde aos fins de semana. Já às terças-feiras, há uma tendência de números maiores em função do acúmulo de registros que são enviados ao sistema da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Araxá, cidade que atende os demais municípios, tem 14 mortes registradas, 737 casos e 589 curados. Campos Altos tem 109 casos, sendo que 77 recuperaram e 3 faleceram. Essa terceira morte foi registrada no último domingo, dia 16 de agosto. Trata-se de um paciente do sexo masculino, 53 anos, que estava internado em um leito de UTI aqui em Araxá. Ibiá com 120 casos, 110 curados e 2 óbitos. Pedrinópolis teve mais registros, totalizando 31 pacientes com a Covid-19. 1 faleceu e 19 já estão sem a infecção. Perdizes
chegou à marca de 183 infectados, 152 curados e mantém as 2 mortes. Pratinha mantém os mesmos números desde a última segunda-feira, com 13 curados dos 16 com a doença. Santa Juliana vem mantendo o número baixo de novos registros a cada 24 horas. Agora, com 402 casos, 8 óbitos e 377 curados. Tapira permanece com os 31 moradores que infectaram, todos já recuperados. Você vai acompanhar agora o quadro Gabinete Político com Romeu Zema. Em um bate-papo com o governador, ele responde uma rodada de perguntas dos mineiros sobre o enfrentamento à pandemia. Olá, mineiros e mineiras, estou aqui mais uma vez com vocês para podermos esclarecer uma série de dúvidas, uma série de questões que sempre têm sido levantadas. Eu sempre disse que um governo transparente é fundamental. Quero frisar aqui mais uma vez que nós não temos o que esconder. Quem é transparente trabalha melhor. Governador, qual a situação da pandemia da Covid-19 aqui em Minas? Bom, em Minas Gerais, nós já estamos convivendo com a Covid há 5 meses. E, de certa maneira, nós fomos bem-sucedidos em estarmos empurrando o pico da curva para frente todos os meses, desde março. Mas agora nós estamos vivendo aquele momento em que há o maior número de casos e, infelizmente, também de óbitos. Mas já estamos começando a assistir um leve declínio nesses números nos últimos dias. E isso, muito provavelmente, vai continuar. Nós investimos muito no sistema de saúde. Hoje, o sistema de saúde em Minas está fortalecido. Nós conseguimos ampliar em mais de 1.700 leitos. E o grande trunfo nosso é a colaboração do povo mineiro. Mas eu quero lembrar aqui que a nossa guerra não acabou. Nós ainda temos muitas batalhas pela frente e é necessário que continuemos fazendo todas as medidas de segurança, de higienização, o distanciamento social, o uso de máscara e, para aqueles que podem, o isolamento. Foi anunciada a chegada de respiradores na semana passada em Minas Gerais. Ainda dá tempo deles colaborarem na luta contra o coronavírus? Os respiradores, desde o início da pandemia, foram uma prioridade de todo o estado, de todo o país. Nós, logo no início da pandemia, adquirimos 1.047 respiradores que já chegaram. Conseguimos consertar mais de 400 equipamentos que estavam danificados em todo o estado. E agora tivemos a felicidade de recebermos essa doação da FIENG de 1.600 respiradores. Lembrando que esses respiradores são de uma empresa mineira que teve o produto homologado na Anvisa. Então, é uma empresa mineira produzindo respiradores para salvar brasileiros e também pessoas em todo o mundo. Isso nos honra muito a todos mineiros. E, durante a pandemia, nós fortalecemos o sistema de saúde. Minas Gerais tinha disponível 2.072 leitos de UTIs. Hoje, nós temos mais de 3.800 leitos de UTIs disponíveis. Nós quase dobramos e, o mais importante, continuamos ampliando esse número. E isto é um legado que vai ficar para o povo mineiro. E respirador a mais significa que mais segurança pode ser dada ao povo mineiro. Nunca é demais você ter um recurso que pode, em algum momento, salvar vidas. Em relação à retomada econômica, como ajudar os municípios mineiros? Então, logo a pandemia começou, a nossa prioridade foi estruturar o sistema de saúde.
mas nós sabemos que além de salvar vidas, nós temos também uma responsabilidade muito grande, que é viabilizar empresas e principalmente empregos, porque os empregos, numa época dessa de pandemia, com uma forte retração econômica, foram muito afetados. Desde o início, eu solicitei ao BDMG, que é o nosso Banco de Desenvolvimento, que ampliasse a quantidade, a oferta de crédito, principalmente para as micro e pequenas empresas, e isso foi feito. Desde o início do meu governo e de forma muito mais acentuada agora na pandemia, nós estamos desburocratizando, nós estamos agilizando, simplificando todas as operações tributárias, ambientais que o povo mineiro, que a empresa tem com o Estado de Minas. Não queremos que nenhum projeto fique engavetado ou atrasado. Além disso, nós lançamos o Minas Consciente, que tem a participação do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, de entidades de classe, e que visa uma reativação segura e consciente da economia. Recentemente, tive a honra de participar, junto da AMM e do SEBRAE, do projeto Desenvolve Minas Gerais, que será levado a todo o Estado no sentido de estar informando empreendedores sobre muitas oportunidades que existem em cada região do Estado. Estamos também, dentro desse programa, capacitando gestores e empreendedores para que eles tenham mais facilidade e adquiram boas práticas. Essa questão do emprego é uma grande preocupação nossa e nós estamos atuando fortemente para que o impacto seja o menor possível. Algumas atividades comerciais ainda não puderam reabrir nas atuais ondas do Minas Consciente. O que dizer para essas pessoas? O Minas Consciente foi concebido e elaborado logo após o início da pandemia, visando uma reativação segura e gradual de todas as atividades econômicas. Nós sabemos que algumas atividades foram pouco afetadas, porque praticamente não sofreram nenhuma restrição ao funcionamento, e outras bastante afetadas, porque demandam uma aglomeração grande de pessoas. Nós temos escutado todas as entidades de classe, temos escutado o Ministério Público, temos escutado o Ministério do Trabalho, que também é um agente envolvido, e queremos que, dentro do possível, todas as atividades voltem ao normal. E o principal, nós temos fortalecido o sistema de saúde, porque se nós tivermos um sistema de saúde que proporcione atendimento para um maior número de pessoas, nós podemos ter condição de abrirmos também um maior número de atividades. E todo esse trabalho nosso do Minas Consciente tem sido feito com muito critério, com muita ponderação, de forma que hoje Minas Gerais é o estado que tem a menor taxa de óbitos por 100 mil habitantes do Brasil. Então todo esse trabalho vem sendo conduzido de forma que nós venhamos a agilizar ao máximo, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Muita coisa já abriu e, se depender de mim, nós queremos que tudo volte ao normal, lógico que com os devidos cuidados, o quanto antes. A Lei Maria da Penha completou 14 anos recentemente. O que o Estado faz para combater a violência contra a mulher? Primeiro, eu queria deixar claro o meu repúdio a esse tipo de crime. É uma coisa absurda, mas que infelizmente ainda acontece no meio da nossa sociedade. E nós temos, primeiro, de tentar evitar ao máximo que isso ocorra. E aí nós temos várias ações que têm sido feitas, que eu vou mencionar aqui. E segundo, nós temos de punir exemplarmente quem comete esse tipo de atrocidade. No meu governo, se nós compararmos tanto o ano de 2019 quanto o ano de 2020,
nós estamos assistindo, graças a Deus, uma queda no feminicídio em Minas Gerais. Esse ano, a queda com relação ao ano passado é de 16%. É uma queda muito expressiva. E boa parte desse bom resultado eu posso atribuir aqui ao aplicativo MG Mulher, que está disponível para aquelas pessoas que se sintam ameaçadas, e ele tem uma série de facilidades que fazem com que ela possa solicitar socorro, ajuda, diante de qualquer tipo de ameaça. Além disso, nós temos um núcleo especializado em feminicídio na polícia, que faz com que a investigação ocorra de forma mais célere e que dê mais resultado punindo os culpados. A delegacia virtual também foi um avanço. Muitas vezes as pessoas se sentem constrangidas em ir depor, em falar perante os outros. E, além disso, temos a patrulha de prevenção à violência doméstica, que acaba ajudando em muitas ocasiões. E ainda o 190, que é largamente conhecido, que está à disposição, e o aplicativo. Todos esses pontos têm contribuído para a queda do feminicídio e nós vamos continuar esse trabalho. É muito importante que ano a ano esse tipo de atrocidade venha a se reduzir. Como que a população faz em tempo de pandemia para ter acesso aos serviços do Estado, uma vez que a recomendação é ficar em casa? Eu queria salientar que todos os serviços essenciais continuam funcionando. A população pode procurar esses serviços, é lógico que tomando os devidos cuidados, distanciamento, o uso de máscara e também higienização, mas eles estão disponíveis. E nós colocamos vários outros serviços à disposição do cidadão através da internet. Tem um destaque muito grande, é o MG App, que foi ampliado nos últimos meses e que hoje oferece uma grande gama de serviços. Eu queria citar que hoje o cidadão mineiro tem muito que ele pode fazer através do MG App com o seu celular na palma da mão. Ele pode fazer consulta da sua conta de água, da sua conta de energia, pode agendar doação de sangue, pode verificar o procedimento para renovar ou tirar a sua carteira de habilitação, a carteira de identidade. Inclusive, nesses tempos de pandemia, nós disponibilizamos dentro do MG App o Saúde Digital. As pessoas podem ter acesso a uma série de informações e até fazer uma consulta online para ver se os seus sintomas são ou não do Covid. No próximo bloco, superlotação em agências da Caixa Econômica e o editorial Raio X com Lavínia Drummond. CBMM. Estamos separados por um momento, mas mais juntos do que nunca. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá.
Hoje foi o segundo dia de novo horário de atendimento nas agências da Caixa Econômica Federal em todo o país. Nós fomos acompanhar como está a movimentação das pessoas na agência em Araxá. A Caixa acreditou neste dia 19 de agosto o auxílio emergencial para cerca de 5.900.000 beneficiários. São 3.900.000 pessoas nascidas em outubro, que já tinham a programação de receber nesta data. Mais 96.000 novos beneficiários ou pessoas que tiveram o cadastro reavaliado. Há ainda o pagamento para 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família. O auxílio com parcelas de R$ 600, sendo R$ 1.200 para mães solteiras, foi criado para reduzir os efeitos da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Até o dia 18 de agosto, a Caixa Econômica Federal pagou R$ 161 bilhões para 66.400 milhões de beneficiários. O saque em dinheiro em uma agência do banco é autorizado após o dinheiro ser disponibilizado na poupança digital, conforme calendário, considerando o mês de nascimento. Na segunda-feira, 18 de agosto, iniciou o pagamento da quinta e última parcela do auxílio emergencial para beneficiários do programa Bolsa Família. Também no dia 18, as agências da Caixa Econômica Federal passaram a funcionar em novo horário, das 8 horas da manhã até a 1 da tarde, para o atendimento a serviços essenciais. O banco reforça que todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento serão atendidas. E o governo federal avalia editar uma medida provisória para prorrogar novamente o auxílio emergencial. A ideia é estender o benefício até dezembro, mas com um valor inferior aos atuais de R$ 600. A proposta pode ser apresentada na próxima semana, visto que a quinta, até agora a última parcela do auxílio já começou a ser paga. Lideranças partidárias, porém, defendem mais uma parcela de R$ 600 e duas de R$ 300. E fique agora com o editorial Raio X com Olavinho Drummond. Em um país onde presidentes, governadores, prefeitos e parlamentares foram presos nos últimos tempos, é muito nítido que os poderes constituídos tomaram corpo junto aos direitos dos cidadãos. Esse é o altar da democracia. O contribuinte é tributado, mas os recursos precisam ser bem investidos. No nosso Araxá, temos deparado com placas que informam reformas de praças com custos estratosféricos. Chegamos até a pensar que as referidas plantas serão oriundas da Holanda. Verdade, verdade, verdade. Tem um viaduto chegando por aí que entre desapropriações e cimento vai custar para lá de 14 milhões. Isso mesmo. Aquele viaduto magrelo vai custar uma bela mega-sena acumulada. Agora, a Polícia Civil deflagra a Operação Malebold, que significa Círculo de Fraude. Disparando, então, junto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, um festival de outras apurações. Essa nada mais é que a ponta do iceberg, onde o foco maior visa preservar a dignidade da população. Ou seja, em tempos de pandemia, algumas novidades boas vêm à tona, entre elas que cestas básicas para punições criminais nem mais para ladrões de galinha, e muito menos para quem usurpa do dinheiro público. Segue o enterro. O raio-x voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Café Sintonia. E até amanhã.
Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. O araxaense Dom José Gaspar, que dá nome à rua e colégio em Araxá, ocupava qual cargo eclesiástico quando faleceu? Letra A, pároco local. Letra B, bispo de Minas Gerais. Letra C, arcebispo de São Paulo. E a resposta certa é a opção C, arcebispo metropolitano de São Paulo. Dom José Gaspar de Afonseca e Silva alcançou o alto cargo de arcebispo metropolitano de São Paulo em 1939. Faleceu num trágico acidente aéreo aos 42 anos. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio John Romualdo Cabeleireiros e Equipe, onde você é mais você. Try to